Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live e hoje falaremos sobre como destravar a nossa vida com a nossa criança interior. Então, esse assunto é bem importante, bem pertinente para nós e eu quero ter esse momento aqui com você para a gente dividir experiências, refletir juntos. E essa live, ela vai ter um formato provavelmente um pouquinho diferente. Nessa live, eu quero fazer uma jornada com você. Então, é uma live para te ajudar a se conectar também com a sua criança. Então, essas perguntas vão te ajudar a refletir, a trazer aspectos importantes para você que talvez você não tenha pensado ou já tenha também, mas aí você, se já teve essa experiência, você consegue, então, acrescentar, não é mesmo? Então, também queria dizer que eu consigo te ajudar muito mais em um atendimento individual ou em grupo, aonde eu poderei usar das minhas habilidades ali terapêuticas em um ambiente mais fechado e de uma forma mais direta, né? Eu vendo você, você me vendo. E com isso, com certeza, vou poder te auxiliar muito mais até. E se você tiver interesse, peço que entre em contato através da bio, vai ter pessoas ali disponíveis para te auxiliar. E também você indo através dessa live, você poderá ter alguns benefícios, dependendo do que você vai fechar lá com a gente, tá bem? O que eu quero te apresentar também é que temos o grupo de autoestima e o grupo de dependência emocional. Então, pesquisa um pouquinho mais com a gente para saber como a gente pode estar te ajudando. E na terapia individual, também a gente consegue fazer várias abordagens, regressões para te ajudar a se conectar com a sua criança interior. Então, sejam muito bem-vindos vocês e vamos lá. Como eu já falei, nessa live farei algumas perguntas para que você também busque se conectar com a sua criança através dessa autorreflexão, tá bem? Então, vamos lá. Muitos de nós nem sabemos que temos uma criança interior, né? Ou esquecemos até delas. Esquecemos dela. Conta aqui no comentário, Maria Amélia, Fernando, Paula, Amadita, a Amandita, né? A Malu aqui no Instagram, a Silvia. Contem aqui se vocês já ouviram falar da criança interior e se vocês já entraram em contato com a criança interior de vocês. É bem interessante saber em que nível vocês estão de a proximidade com esse tema. O Paulo falou aqui, né? Paulo Góes. Canta O Céu Chorou por Nós, de Renan e Rei. Ou Cante Será, da Simone. Então, Gal Costa, Nada Mais. O Rafael falou boa noite. Boa noite, Tainá, coraçãozinho. A Dai falou aqui, boa noite. Peço que vocês compartilhem com mais pessoas essa live para que faça parte desse momento conosco, tá bem? A criança interior é um arquétipo que todos nós temos. Nós temos diversos arquétipos que nos constituem psiquicamente como humanos, né? E a criança interior é um tipo de arquétipo extremamente essencial e que atua muito e bastante livremente na nossa infância. Conforme vamos crescendo, os padrões da nossa vida, né, os padrões sociais, as exigências do trabalho, do ambiente colaborativo, né, das nossas pressões para conquistar coisas para o futuro, as nossas preocupações, as nossas inseguranças em relação a como nos portamos, como pensamos e como somos, nos faz criar uma barreira entre nós mesmos com essa nossa criança interior. Nos reprime, muitas vezes,
e nos faz também perder a direção do olhar para dentro, do olhar para nós, do olhar para os nossos sentimentos. Então, quando a gente fala de criança interior, estamos falando de um estado de presença muito, muito sensitivo, real, em que você se sente aqui no agora e você se sente realmente autêntico, né? Então, a sua capacidade de sentir, de pensar e de agir como você realmente é. Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. E tá muito associado ao nosso arquétipo da criança, sim. Sabe por quê? Porque a criança, ela tem essa liberdade para ser assim. Ela tem essa espontaneidade mais garantida. Nós protegemos elas naquele lugar do brincar. Só que o adulto não consegue muitas vezes se permitir estar nesse lugar do brincar, do faz de conta, do pensar fora da caixinha. E esse caminho para um molde específico que a gente pensa que deve seguir nos restringe tanto a ponto de nem sabermos mais como seria esse caminho de volta, né? E esse caminho de volta pode ser tão simples assim. Muitas vezes vai ser você enxergar você como realmente sem ficar se julgando, sabe? Sem pensar que você está errando, que você está inadequado. Muitas vezes tomar coragem de bancar um sentimento, um sonho, um propósito, um desejo, uma escolha, uma mudança. É ter essa coragem, porque a criança, embora seja ali vulnerável e precise de cuidados, ela também tem uma força imensa que garante que você possa ousar e ir muito mais longe do que você imagina. E essa criança ela está conosco a cada instante. Mesmo que a gente tenha todo esse movimento, muitas vezes, de esquecer, de ignorar, de reprimir, de criticar e etc., ela continua ali conosco. Só que quando não sabemos trabalhar essa presença, esse autocuidado, cuidar dessa criança, o que podemos ver dela é o sentimento de abandono, de rejeição, o medo, o bloqueio. E aí você começa sempre a enxergar esse lado seu, que a criança é você, e aí você mantém sempre um afastamento dessa criança, e aí o abandono se torna maior. E o caminho assim não é de cura, né? É um ciclo que se mantém ali se retroalimentando. E quando a gente fala que temos que manter esse contato com a criança, estamos falando de um contato que exige realmente uma linguagem diferente, uma maneira diferente, que é como a gente trata nossas crianças, como deveríamos tratar, né? As crianças, elas não estão em numa linguagem adulta, um entendimento, né? Tão racional, tão sério. Então a gente precisa ter essa delicadeza, esse acolhimento, amorosidade e muito cuidado mesmo de cuidar, né? Ao entrar em contato com essa criança. A Thay falou aqui, Thay TV, boa noite, Psy, boa noite, seja bem-vinda. O Everton, seja bem-vindo. Vocês estão fazendo várias perguntas bem legais, mas eu vou tentar deixar para o final, porque algumas perguntas, embora muito interessantes, fogem um pouco do tema, tá bem? Então, assim, agora você sabe melhor o que é a criança interior? Vale a pena você perguntar. Essa é uma primeira pergunta que eu te faço para você continuar, né, se questionando nos próximos dias e daqui para frente. Até você ter um pouco mais de uma certeza do que é a criança interior. Até para você reconhecer a sua e as de outras pessoas,
E agora eu quero te perguntar: você reconhece a sua criança interior? Digam aqui no comentário. Eu não conheço, o Xotão falou. Olá, na cama. Eu não conheço. Cheguei, o Wilson falou. A Dais Zamone, eu não. Eu não, desculpa, gente. É que. Tá, deixa eu. Vocês entenderam, né? Tem gente que é meio sem, né? Sem aquela coisinha chamada noção. Bom, aí estamos. Deixa eu ver aqui. Então, várias pessoas aqui falando que não sabe. A Thaís falou também que não sabe, né? Então, gente, mostra que realmente esse é o momento de parar pra pensar nela, porque vai fazer uma grande diferença na vida de vocês, tá? Quando nós falamos da nossa criança interior, nós estamos falando das nossas emoções, nossos sentimentos mais autênticos e mais intensos. Nós precisamos lidar com nossas emoções, com nossos sentimentos, com a nossa força vital, assim. Até para que você possa se sentir vivo cada vez mais e se sentir satisfeito em ser você e confiante no que você está escolhendo para sua vida. Então, o fato de vocês não saberem ainda é só um pontapé inicial agora para que você comece a saber, entende? Então, que bom que vocês reconhecem isso, porque agora vamos poder cuidar. O Wilson falou aqui, né? Eu gosto de ouvir seus ensinamentos. Que bom, Wilson. E eu espero que você possa refletir sobre as perguntas que eu for trazendo aqui e sobre o que for vindo à sua mente, porque você pode aprender muito com você a partir do momento que você reflete. E como eu falo, né? Se vocês buscarem entrar em contato com a minha clínica, nós temos como te ajudar de pertinho. Eu tenho como te ajudar. Inclusive, vocês que estão aqui, se entrarem em contato comigo hoje ou amanhã, mas logo falando que estava aqui na live, a gente vai dar uma oferta especial para você participar dos nossos grupos terapêuticos. Além de que você também pode iniciar um atendimento individual, aí você busca ter mais conhecimento sobre, tá bem? E no grupo terapêutico a gente trabalha muito a nossa criança, porque a gente trabalha com a espontaneidade, com a criatividade, com o apoio mútuo. É muito lindo, é muito rico. Cada um de nós temos a nossa própria história, né? E isso vai moldando quem nós somos. Portanto, vai moldando a nossa criança interior também. A maneira como ela enxerga o mundo, como ela se sente nele, como ela se enxerga, né? Então, vamos pensar aqui. Você consegue passar um filme na sua mente, assim, passa um filme na sua mente de coisas que você já viveu na sua infância ali, que da sua criança, vem alguma memória, né? Permita que venham essas memórias, que você possa entrar em contato com elas. Nós vamos crescendo e é natural que vá existindo uma amnésia infantil. Muitas pessoas chegam no consultório e falam: eu não lembro nada da minha infância. É como se tivesse sido apagado. Isso é a amnésia infantil. Mas quando você começa a fazer esse caminho de volta, né, de autorreflexão, né, interna, assim, você começa a acessar memórias que quando são relembradas, parece que preenche partes suas que estavam faltando, né? É uma experiência muito incrível. Você nunca vai perder, apenas ganhar ao se reconectar com a sua criança. Embora, em muitos momentos, vai ser sim desafiador, porque você vai olhar de frente o sofrimento dela, que muitas vezes está ali esperando por você para curá-lo. Qual é a sua história, especificamente, com a sua criança interior?
Essa é mais uma pergunta. E que se alguém ficar à vontade de participar, de compartilhar conosco aqui, super agradeço, porque vai super ajudar a gente, né? Contribuem bastante. A Roberta Moreira entrou aqui, seja muito bem-vinda. A Roberta e eu estamos fazendo aqui um projeto bem legal, bem interessante. Ela já está iniciando aqui o lançamento de um curso sobre o borderline. E se vocês tiverem interesse, entre em contato, vai lá no Instagram dela e já faz a inscrição de vocês para participar da imersão que vai ter de 2 dias, no dia 29 e no dia 30. E também estarei lá participando. Então, conto com vocês, hein? A Maria aqui, boa noite, uma rosinha, obrigada. Obrigada por compartilhar a live. Perguntou se eu sou psiquiatra, eu sou psicóloga, né? Mas a psiquiatria e a psicologia são irmãos, né? Trabalham juntos a maior parte do tempo. Então, vocês lembraram um pouquinho da história de vocês, da criança interior de vocês? A gente pode pensar aqui algumas coisas que ajudam bastante a nos lembrarmos. Aqui, quando a gente é criança, a gente se diverte brincando de esconde-esconde, de bicicleta. Aquelas brincadeiras em grupo sempre é contagiante, né? Do faz de conta. Tudo isso trazia naquele momento espontaneidade, liberdade, autenticidade. E isso permite o quê? Que a gente se desenvolva e entre no estado de saúde. Então, tem muitas memórias e coisas específicas da infância que faz toda a diferença continuarmos preservando essas qualidades na vida adulta. Só que fazemos essa divisão, né? Essa divisão de, não, coisa de criança. E aí quando você vai ver, você se torna um adulto rígido, que não sabe mais o que é brincar, o que é levar as coisas na brincadeira, de forma leve. Fica difícil lidar com falhas, né? Então, a gente precisa encontrar de novo essa criatividade, essa autenticidade, essa espontaneidade. E aí a gente vai precisar trabalhar questões que vão ficando bloqueadas ali de autoestima, autoconfiança, traumas, diversas questões, né? E agora eu queria que vocês lembrassem, mesmo que não compartilhem, mas se compartilharem eu vou gostar bastante, né? Quais eram as brincadeiras, quais eram os pensamentos. Pensem, coloquem para vocês, pelo menos, né, no caderninho depois ali, quais eram os pensamentos, os desejos que vocês tinham quando eram crianças. Vai tentando lembrar dos sentimentos daquele momento, pois isso te ajudará a se conectar com a sua criança interior. E talvez ou provavelmente vai te trazer novos insights e novos recursos para você pensar hoje, inclusive, o que você gostaria de ser, ou de conquistar, ou de melhorar, né? Ou de reconectar, de reencontrar. O Nick falou, olá. A Maria falou, não me lembro de brincar quando eu era criança. Tem muito isso também. E aí a gente chega nesse ponto, Maria, em que eu ia perguntar também como a nossa história ela é marcada por tudo aquilo que a gente vive e nem sempre é só coisas boas. Também quais foram, né? Outra pergunta. Quais foram as experiências marcantes da vida de vocês que também trouxeram feridas, traumas, né? O que faltou também. Isso marca muito, muito mesmo a nossa história. Negligências, violências, acidentes, eventos assustadores, traumáticos. Tudo isso
Então, tenta lembrar, porque tantas coisas boas, as brincadeiras, como as coisas difíceis, perdas e etc., tudo isso constituiu a sua criança. E também, quando você estava triste, vieram pensamentos que você foi consolidando ali na sua cabecinha, no seu, né, na sua mentalidade. E, se você hoje perdeu o contato com essa criança, talvez sejam esses pensamentos que ainda se mantêm. E aí, muitas vezes, determina as suas escolhas, a sua forma de ver o mundo, e você nem mais consegue identificar, porque já se passou tanto tempo e isso ficou tão esquecido lá naquela caixinha escondidinha que você não consegue mais reconhecer. Minha infância foi muito solitária. Também, tá vendo? Mais uma situação que acontece, infelizmente, né? A solidão, a negligência, ter que ser adulto quando é criança, entre aspas, né? Quando a criança nunca vai ser um adulto, mas pode ser cobrada como um adulto e ela pode entrar né? Tomar responsabilidades precocemente, o que vai trazer uma série de prejuízos mesmo para a vida dela posteriormente, naquele momento, inclusive, principalmente, né? Porque uma criança que passa por tudo isso, ela está em uma situação de risco, né? Que não é aceitável, assim, embora aconteça. O Wilson falou que gosta de psicologia. Que bom, que legal. Pois é muito bom gostar de psicologia. Conhecimento e autoconhecimento faz toda a diferença, né, entre nós. Então, você pode ajudar alguém, pode se ajudar, né, pode descobrir aí uma profissão. E a Thay falou assim: Psi, tô fechando os ciclos. Parece que estou de luto. Estou em luto. Bom, provavelmente você esteja realmente em luto, né? Já que você está fechando esses ciclos. Eu espero que você tenha todo o cuidado necessário para passar por esse momento, por esse processo, porque realmente, dependendo ainda mais de qual luto é muito desafiador, ficamos muito vulneráveis, mas só o fato de você ter consciência de que você está de luto, já mostra que você tá tendo essa identificação como cuidado, sabe? Isso já faz uma diferença. Você já consegue se comunicar e assim ter mais responsabilidade no seu autocuidado e paciência para lidar com esse momento. O Jonathan falou também que tá passando por um término, onde eu tô meio que dependente emocional, fazendo a terapia. É mais uma situação de luto, né, Jonathan? Então, é importante mesmo todo esse cuidado que você está tendo. E eu te peço aí para você dar uma olhadinha no nosso grupo de dependência emocional. Poderá ser bem interessante para você, porque a dependência emocional realmente é um desafio, né, pra gente lidar, faz parte da nossa identidade, da nossa personalidade, então precisamos aprender a lidar, né, com ela. E ainda mais no momento de término, né, que é um luto, então é muito importante. Como eu devo ter mais comentários lá pra cima que eu falei que ia deixar pra depois, né, mas eu ainda tenho alguns pontos para trazer e eu já tô bem no finalzinho do tempo. Bom, vamos lá. Vocês já estão trazendo traumas, né, da infância. Gostaria de saber quais são os traumas que vocês estão carregando aí, quais são as histórias difíceis de elaborar, os eventos traumáticos, né? Porque, embora eles sejam bastante dolorosos e a gente não queira que eles estejam na nossa vida, vai ser através da cura deles ou do cuidado, né, desses eventos na nossa vida, olhando lá para nossa criança, que vamos conseguir dar para ela aquele recurso que será necessário para ajudá-la a superar esse trauma, essa situação, e a se conectar novamente com você de forma aberta, né, de forma leve. E aí poderemos encontrar nesse caminho
exatamente a necessidade de você fortalecer a sua autoestima, sua autoconfiança, que é, inclusive, recursos extremamente importantes para o que vocês que estão finalizando ciclos, que estão vivendo uma dependência emocional, ou um borderline, ou uma ansiedade, diversos transtornos, assim, precisam para se verem mais fortes e capazes de lidar com vocês mesmos e se encontrando cada vez mais ali, né? Então, essa parte de vocês lembrarem uma pergunta, né? Quais traumas vocês carregam? A sua criança interior. O que ela tá carregando? Pode pensar em traumas, mas vocês podem pensar também que bloqueios ela carrega. Qual é o sentimento ali persistente? Você sente muito o sentimento de rejeição, um sentimento de insuficiência, um sentimento de abandono. O que você está carregando? Ouça. Seja capaz de ouvir essa mensagem de você. Seja capaz de ouvir a sua criança. E aí eu já indico que busque terapia, um atendimento profissional nesse momento, porque é necessário um cuidado profissional para saber como cuidar dela, tá bem? Mas, de qualquer maneira, sempre olhe para você mesmo com muito amor, muito carinho, muito acolhimento e não julgamento. Isso já vai fazer uma grande diferença. E obrigada pelos coraçõezinhos. E o Wilson compartilhou a live. Obrigada, Wilson. Então, pensem nas coisas boas que você traz de você, da sua criança interior. Quais são os privilégios, as qualidades que a sua criança interior carrega? E que talvez você nem esteja olhando para elas, mas ela tem isso. E talvez seja um momento ideal para você lembrar. O Wilson falou à disposição, né? Obrigada, Wilson. É um momento muito bom para você lembrar. Lembra? O que você achava que você era muito bom quando você era criança? Eu ajudava muito as pessoas a pensar algo diferente. Diziam que eu era até mais velho do que parecia, porque dava conselhos. Até lembrando aqui da minha criança, né? Eu amava aconselhar as pessoas quando eu via que elas não estavam bem. E aquilo me fazia me sentir muito bem, né? E olha que engraçado, porque o caminho me levou para psicologia, né? Mas era algo que eu sabia, eu sentia no meu coração. Era uma coisa que me fazia bem mesmo. Assim como você pode pensar em dançar, né? Eu sempre era ótimo para me expressar corporalmente. Eu é, eu era eu ensinava muito bem, né? Eu era uma pessoa muito compreensiva. Como você era? A Karina falou aqui. Eu era muito mandona. Hoje não sou mais. Mas o que você achava de você ser assim? Era algo que você gostava? Você se sentia em algum lugar assim, uma liderança? Como que era? São várias coisas, né? É, muitas vezes quando a gente é criança também ouvíamos coisas que não gostávamos, mas acreditávamos que era porque falavam, né? Também. Então, você é muito desatento. E aquilo vai ficando na sua cabeça também. Então, às vezes você gravou coisas negativas de você, né? E aí, também olhar para isso, olhar para você entender como que essa questão foi se desenvolvendo ao longo do tempo e o que você quer fazer com ela hoje, tá bem? A Karina falou, sim, me senti a líder. Tá vendo que legal? Então, é você encontrando essas partes suas, conversando com ela, para ver o que mudou hoje, o que falta às vezes para isso, olha, isso aumentar ainda mais. Você ser muito melhor do que você conseguia ser quando era criança, por talvez ser uma criança e não poder fazer aquilo ser de verdade, e se não faz de conta, né? Embora você já fosse isso nas suas ações e atitudes. Então, isso já
é diferente do que eu estou falando, né? Tô falando de você criar no mundo como um adulto. Mas como ser como criança já é inteiro, né? Já é completo. Então, assim, todas as perguntas que eu vim fazendo a vocês são perguntas que falam um pouquinho da criança interior de vocês. E isso que vocês vão tendo como respostas são informações que mostram como foi sendo pincelada essa sua criança, né? Como você foi sendo pincelada, como que você foi se constituindo. E hoje você continua ainda nesse desenvolvimento. E o que você quer hoje? Como que você quer se constituir hoje, se construir? O que você quer melhorar? O que você quer ainda intensificar ou diminuir? Então, sempre é importante a gente entrar em contato com ela pra gente se perceber. E agora na vida adulta, temos um outro recurso, uma outra parte nossa que pode ajudar a nossa criança interior. Então, a nossa capacidade de entender o social, o mundo, as responsabilidades, essa parte mais racional pode se juntar com essa criança para ser muito mais do que um dia foi, né? Então, enquanto em um momento você era muito sentimento e não conseguia decidir por si só, era dependente de um cuidador, hoje você é um adulto que pode cuidar de você mesmo, mas que não esqueça da sua criança e que não a ignore. Vocês fazem parte um do outro. Então, após perder esse contato com a nossa criança interior, o que podemos fazer para fazer a diferença em nossa vida é restabelecer esse contato. Só que hoje, com muito mais cuidado, buscando sempre ter mais consciência, bastante acolhimento, amorosidade. O que vocês acham desse contato? Vocês acham que vocês vão conseguir? Com certeza, hein? Mas vocês estão abertos a isso? Muitas vezes pode ser um desafio. Mas existe esse caminho, existe esse caminho. Como eu estava falando no começo, é necessário a gente encontrar a linguagem da criança, né? Então, tratar a nossa criança de uma maneira da maneira que tratamos uma criança. Então, se você também é uma pessoa que ainda não trata as crianças de uma maneira, não assim, como as pessoas dizem, infantilizadora, de diminuir a idade da própria criança, não nesse sentido, de tirar um pouco de autonomia que ela possa ter conquistado, não é sobre isso. Nós temos que incentivar a criança a querer crescer e a se desenvolver, mas tratar ela como ela realmente é. Ter essa sensibilidade ou desenvolver essa sensibilidade para cuidar dela. Então, ter esse cuidado com a linguagem, com a forma de se comunicar, mas aí tem uma outra coisa que é importante, que é, você precisa querer esse contato. Você precisa se permitir a esse contato. Tá? Então, esse é um ponto importante. E daí, encontrar recursos para que seja feito, né? Para que você vá aprendendo, porque muitas vezes vai haver resistências, bloqueios, mas com todo a sua persistência, seu amadurecimento a cada dia, vai se tornando mais fácil esse contato. E, como eu falei, grupos terapêuticos como o que eu estou oferecendo a vocês, permite que essa criatividade, que essa espontaneidade da criança chegue muito rápido, de forma muito mais tranquila, mais fácil, sabe?
assim como a terapia, com certeza, terapia. Então, encontre esses caminhos, procure um profissional para ajudá-los também. Agora, se você não mantém contato com a criança interior que você tem a ganhar ou tem a perder? Com essa criança nós ganhamos muito, né? Nós ganhamos nós mesmos, nós ganhamos a nossa própria autocura, né? A gente começa a entender quem somos e aprender a lidar com nós mesmos. E aí ter mais coerência nas nossas escolhas, no nosso caminho. E quando a gente evita esse contato, podemos nos perder cada vez mais, nos auto-sabotar, nunca entender por que eu decidi aquilo, por que eu desisti daquilo outro, se comparar com alguém, buscar ser alguém específico na tentativa de se encontrar, mas você não vai se encontrar fora, você vai se encontrar dentro, né? Então, quando você perde contato com você mesmo, você não tem muito a ganhar, né? Muito pelo contrário. E aí, no momento que você decide ter esse contato com a sua criança, aos poucos vai se tornando mais natural essa abertura e você começa a perceber que a sua vida começa a mudar. E a sua forma de ser com você mesmo também. Sua autoestima, sua autoconfiança. Você começa a brilhar muito mais. Agora, a minha última pergunta, que na verdade também é um pedido. Imagine como que vai ser a vida de vocês quando vocês destravá-la. Quando você se conectar com a sua criança interior, quando você começar a desbloquear todas essas questões que você tem. Já imaginou? Como que vai ser a vida de vocês sendo vocês mesmos a cada momento, a sua melhor versão? Às vezes a gente nem para pensar nessa possibilidade, né? E aí, quando você para pensar no momento, não vem nada. Mas anota aí para vocês fazerem essa pesquisa depois. E se alguém pensou agora e queira compartilhar com a gente, estamos aqui para te ouvir e dividir esse momento. Então, é isso. Fica muito mais possível você... Peraí. Eu sempre convido alguém sem querer. Não sei se fui eu de novo, se é automático. Mas, bem, quando você percebe que você pode imaginar a sua melhor versão, você entende que é bem limitada as possibilidades. Você pode sair da caixinha. Então, gente, era principalmente isso que eu queria falar com vocês. Queria que vocês me dissessem o que vocês acharam dessa jornada aqui comigo. Se puderam pensar na criança de vocês. Se faz sentido trazer ela pertinho de vocês. Ter essa autorreflexão. Obrigada pelos coraçõezinhos. Olá, boa noite. Como faz terapia com você? A Bi falou. Bi, eu tô falando aqui que eu tô fazendo uma jornada com vocês pra vocês entrarem em contato com a criança interior de vocês, né? Só que aqui está em um lugar aberto, com várias pessoas que vai sempre tendo acesso, então, e ao mesmo tempo eu não consigo falar com vocês olhando diretamente. Então aqui eu tenho um limite. Só um instante. Pegou mesmo a minha garganta. Aqui tem um limite de como posso ajudar, né? Mas eu espero ajudar muito com as minhas perguntas. Mas eu sei que eu posso ajudar vocês muito mais. Eu atendo no individual, eu tenho um grupo de terapêuticos, né? Então tem a dependência emocional, um grupo de dependência emocional, de autoestima. Só basta você entrar lá em contato com a minha bio, falar com uma das nossas representantes e agendar a sua primeira experiência conosco, tá bem? Então é muito fácil a maneira de entrar em contato conosco, tá bem?
E aí a gente vai poder fazer o quê? Mais coisas, né? Tipo, vai ter um contato mais visual, vai ter ali um acompanhamento de perto, é, as intervenções poderão ser mais aprofundadas, com regressão, que é muito importante para ter contato com a nossa criança, com pessoas que podem estar ali no grupo de atendimento se autoajudando, né? Se ajudando mutuamente, tá bem? Torres, gostaria de fazer uma pergunta, mas passei do tempo super, mas se você vir na próxima vez, já vou garantir aí que você faça a sua pergunta, hein? Até mesmo manda lá no Instagram que eu te respondo, pelo Stories. É, tem algumas perguntas lá do começo que também não vou conseguir responder nesse momento, mas espero que eu tenha ajudado vocês bastante com o tema de hoje. A Maria falou aqui: o amor que eu queria em criança eu não tive. No meu crescimento passei a dar e esqueci de aprender a receber. Nossa, Maria, que importante a sua mensagem, porque é exatamente o exemplo de autocuidado que nós precisamos ter. Então, é justamente isso, de não permitir que aquilo que a gente viveu na infância determine toda a nossa vida como se nos condenasse. Então, se eu senti na minha infância que eu não fui amada e não fui cuidada, então eu aceito que eu sou, que eu devo me abandonar ou ser abandonada. E aí eu vivo para o outro, por exemplo, é uma possibilidade. Existem muitas parecidas, diferentes também. Mas não é assim que tem que ser. Você merece ser amada, ser, é, ser feliz, ter tudo de bom. Você merece tudo de bom. Entende? Então, olha, já entre em contato para você começar a sua terapia, hein? Eu sou veterinária, a Bi falou, eu sou veterinária e fiz. Hum, é um comentário fofinho, legal. Ela agradeceu pelo que eu comentei aqui da terapia. E a Fernanda falou aqui também sobre gritos dos parceiros, estou errada em gritar também. Então, é mais uma questão que a gente pode trabalhar em terapia e em grupo de dependência emocional, pois isso mostra questões que existem entre vocês no relacionamento, tá bem? E que tem que ser trabalhado aí internamente. Mas chegamos hoje ao fim da live. Eu sei que tem bastante perguntas legais aí para fazer, mas temos na próxima semana de novo, tá bem? Então, se cuidem. Muito obrigada. Agradeço a presença de vocês. Obrigada pela Rosa, Maria. E desejo tudo de bom para vocês e que se conectem cada vez mais com a sua criança interior, com muito amor e muito cuidado. E tchau, tchau.